Fala, nação de obstinados, professor J na área, para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje falaremos sobre a ocorrência da crase entre palavras repetidas. O que é que a regra nos traz? A regra diz que não haverá crase entre palavras repetidas. E aí os estudantes memorizam e saem aplicando essa regra a tudo. Vamos lá. Hoje vocês entenderão de fato como usar ou não o acento grave entre palavras repetidas. Olha só, vamos aos primeiros exemplos. Os dois maiores times estavam frente a frente. O suor do trabalhador escorre gota a gota. Desejo encontrar Jesus face a face. O homem quis que a resposta fosse cara a cara. Vamos evoluindo dia a dia. O bombeiro fez respiração boca a boca. Não nos restam dúvidas de que todas essas expressões não possuem o acento grave, né? Não ocorre a crase. Geralmente, né, nós memorizamos essa regra e, de fato, na maior parte das ocasiões, nós acertamos, porque a maioria das vezes em que nós temos, certo? Palavras repetidas, de fato, não ocorre crase e não temos o acento grave. Mas, como nós somos estudantes, concurseiros e algumas vezes algumas bancas tentam e conseguem nos enganar, né? Em alguns casos, temos que ter, né, mais perspicácia para analisar sintaticamente as expressões para que não nós incorramos em alguns erros que eu explicarei aqui para vocês. Olha só, pessoal, todas estas expressões, olha só, frente a frente, gota a gota, face a face, cara a cara, dia a dia, boca a boca. Todas estas expressões são locuções adverbiais. Se vocês analisarem bem, certo? Toda a estrutura sintática da frase. Os dois maiores times estavam frente a frente. Certo? Aqui, frente a frente traduz uma ideia, né? Os dois estavam frente a frente. O suor do trabalhador escorre gota a gota, ou seja, gota a gota, o suor escorre. Desejo encontrar Jesus face a face, né? Frente que tem até a mesma semântica de frente a frente. O homem quis que a resposta fosse cara a cara. Vamos evoluindo dia a dia, ou seja, dia após dia. Estas locuções adverbiais, elas traduzem sim um sentido, né? Elas trazem um sentido. E, portanto, o que nós temos aqui é somente a preposição. Até porque na estrutura nós não temos nenhum verbo pedindo a preposição e um artigo, para que nós possamos ter o acento grave, né? Porque a crase é o fenômeno, né? É a contração do artigo com a preposição. Nestas locuções, nós temos somente a preposição, tá? Até aqui, fica tranquilo, tá? Então, na maior parte dos exemplos, nós teremos somente preposição dentro da expressão, ok? Agora vamos aos próximos exemplos. Olha só. É preciso declarar guerra à guerra. Se você fizer uma análise mais detalhada da frase, você perceberá que sintaticamente esta construção é diferente das de cima, tá? É preciso declarar, o verbo declarar pede o quê? Você declara algo a alguém. É um verbo bitransitivo, ou seja, ele exige um objeto direto e um objeto indireto. Então, é preciso declarar guerra. Aqui nós já temos o objeto direto. Declarar guerra ao quê? Ou a quê? A guerra. Consequentemente, nós temos aqui o objeto indireto. Se nós temos um objeto direto e um objeto indireto, o objeto indireto é precedido de artigo, assim, porque aqui no caso é um substantivo feminino, mas o objeto indireto, ele está com uma preposição pedida pelo verbo transitivo indireto. Isso quer dizer que aqui nós temos o artigo feminino que acompanha o substantivo e também a preposição pedida pelo verbo, ok? Então temos a contração e, consequentemente, o acento grave. Perceberam a diferença?
Então, não adianta nós memorizarmos e sair aplicando a tudo. Vamos ao próximo exemplo. É necessário dar vida à vida. Novamente, vocês perceberão que existe uma diferença, certo? Dos exemplos acima. Você dar vida a algo ou alguém. Aqui no caso, nós também temos um objeto direto. O verbo dar é um verbo bitransitivo e pede o objeto direto mais o objeto indireto. E como aqui nós temos uma palavra de base feminina, temos o artigo feminino contraindo com a preposição pedida pelo verbo transitivo indireto. Então temos mais um caso da ocorrência da crase e consequente uso do acento grave de forma correta, tá, pessoal? Outra coisa, muita gente, na verdade, confunde e acaba colocando, tá, o acento grave nas expressões, a exemplo destas aqui de cima, porque percebem à frente é palavra feminina, gota é palavra feminina, face, cara, no caso aqui dia não, né, mas boca, aí enxerga várias palavras femininas e querem colocar o acento grave ali a todo custo. Então, tenham cuidado, memorizem a regra, mas sabendo que é necessário que se faça uma análise sintática. Vamos ao último exemplo. Temos que ter disposição à disposição. Se vocês perceberem, o verbo ter, ele não é bitransitivo como os de cima, né? Como declarar e dar. O verbo ter é um verbo transitivo direto, certo? Ele pede um objeto direto. Então, temos que ter disposição. Disposição aqui é o objeto direto. E a disposição é um adjunto adverbial de modo. Então eu trouxe este último exemplo aqui mais para esclarecer, tá? Porque nós teremos um acento grave, ou seja, uma ocorrência da crase, na verdade um acento grave, porque aqui é uma locução adverbial de modo. E eu trarei outro vídeo sobre a ocorrência, né, o uso do acento grave com locuções adverbiais, tá? Locuções conjuntivas, prepositivas e adverbiais, para que vocês entendam que o acento grave neste tipo, tá, de locução, né, que aqui é um adjunto adverbial, é na produção de sentido, para evitar ambiguidade. Aqui, a disposição com acento grave está trazendo um sentido para diferenciar de a disposição substantivo, sem o acento grave, mas aí é assunto para outra aula. Eu trouxe este último exemplo para que vocês fiquem atentos e que saibam que não adianta memorizar e aplicar sem analisar o contexto sintático. Nós temos que sim saber o contexto sintático. E estes últimos exemplos nos mostram isso. Então, quero deixar para vocês, a regra é: crase entre palavras repetidas é proibida, mas existem os casos especiais. Então, façam a análise sintática das frases. Tranquilidade? Espero que tenha ajudado. Se você gostou deste vídeo, deixa o like. Também deixe nos comentários a sua dúvida. Nós procuramos aqui sanar todas as dúvidas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aperta aí neste botão vermelho inscrever-se para continuar recebendo mais aulas e dicas de língua portuguesa. Forte abraço, até a próxima.